Caríssimas amigas, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para realizarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nesse momento, eu convido a todos para nos acompanhar numa prece inicial, de sorte que possamos, nesse momento, estabelecer aquela conexão necessária para o início das nossas atividades. Um instante, por gentileza. Ajustes técnicos. Vamos lá. Senhor da vida, Pai de infinito amor e bondade, nesse momento, com os corações sensibilizados, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em torno dos Teus ensinamentos, em busca, Senhor, do bem maior, de uma sintonia que possa favorecer para todos nós aquela ambiência favorável, para que possamos, Senhor, encontrarmos todos os elementos que possam favorecer o nosso crescimento íntimo. Que possamos, Senhor, nesse instante, rogar a proteção, o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, para que eles possam, nesse momento também, envolver a todos que se encontram com necessidades maiores do que as nossas. Que os benfeitores possam favorecer para que a ambiência espiritual seja benéfica para os nossos familiares e amigos. Jesus querido, nesse momento tão importante de nossas vidas, nós suplicamos que o encontro da nossa noite possa ser pródigo, que favoreça o nosso entendimento, para que possamos, à luz da doutrina espírita, compreendendo o Evangelho, transformar a nossa vida, as nossas atividades, os nossos compromissos, em projetos libertadores para o nosso ser imortal. Sê conosco, Senhor Jesus, que a falange de Ismael, governador, coordenador espiritual do nosso país, possa chancelar todos os projetos que envolvem a presença dos espíritos nesse momento no solo brasileiro. E que a paz reine e que possamos chegar ao final do nosso encontro felizes pelo dever retamente cumprido. Que as nossas mazelas não possam impedir, desviar o que fora traçado pelo mundo espiritual. E assim, querido Jesus, espíritos amigos, nós pedimos a autorização para iniciarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Queridos amigos, internautas, boa noite para todos. Nesse momento, eu abraço com muito carinho, respeitosamente a todos vocês que são a razão do nosso encontro. Vocês que nos estimulam a realizar essa tarefa. O seu coração, as suas vibrações, nós guardaremos
no lado esquerdo do peito com muita gratidão por tantos encontros, por tantos instantes de convívio fraterno. Hoje nós estamos completando 130 programas, caminhando para a conclusão do romance que ora estamos estudando, Ave Cristo. E aí nós confessamos, abrindo o coração, que a emoção embarga a nossa voz. Que sejamos felizes nessa noite. Meus queridos companheiros, hoje à noite reserva, portanto, para nós, o capítulo 7º do livro Ave Cristo. Obra essa que foi psicografada na década de 1950, em Pedro Leopoldo, pelo nosso médium querido, o discípulo da humildade, da entrega, da fidelidade, Francisco Cândido Xavier. O último capítulo da obra, o fim de luta. Fim de luta. Vamos lá. Nós vamos apenas relembrar que o capítulo anterior foi fechado com Tassiano e Quinto Celso enterrando Blandina, a filha querida. Tassiano cego, depois de alguns dias de meditação, envolvidos por Enio Pudens, o cristão, começou a projetar o futuro que a providência reservava para ele e para o seu filho Quinto Celso. Meditando ante os dramas, as dificuldades, com o coração abafado, aquela região das Gálias perdeu o sentido para ele. Ele se sentia extremamente abafado, entristecido, com uma amargura que se agigantava dentro dele. Então ele começa a aventar, a montar um plano de retornar à capital do império, Roma, sua cidade, para que lá ele pudesse recomeçar a sua vida. Ele iria, na sua projeção, procurar os amigos de outrora, bater na porta de sua filha, Lucília, em busca do socorro, projetando o futuro para Quinto Celso, adolescente, que ele tinha responsabilidades e naquela situação que se encontrava cego, numa região distante, ele não via muitas possibilidades. Quinto Celso, cada vez mais ligado ao seu coração, por laços de carinho e confiança. Nessa condição de um futuro incerto, após ponderar com o seu amigo, agora era Enio Pudens, que ouviu as suas elaborações, respeitando os novos projetos de Tassiano, silenciou ante aquela situação que lhe inspirou cuidados, prudência. Mas como um cristão que adquire conhecimento, sabedoria quanto à sua conduta, não interferiu. O que ele fez? Ele, de alguma sorte, ofereceu algum tipo de ajuda. Lembrou de Érato Marcelino, cristão, seu amigo, que vivia na capital das Sete Colinas. E passou para eles referências
endereço. E assim, o que aconteceu? Tomado de uma certa euforia, Tassiano então empreende a viagem junto com seu filho, Quintus Celso. A história vai tomando rumos interessantes, que vai efetivamente definir uma conclusão de um valor extraordinário em nível de conteúdo moral para o nosso aprendizado. Quando aportaram na capital do Império, Tassiano lembrou-se de um amigo, Fúvio Spêndio, um companheiro que foi criado praticamente junto com ele, quando criança, morando no palácio de Opílio Vetúrio. E a ideia de bater na porta do ex-companheiro para buscando ajuda, porque ele era extremamente influente na sociedade. E aí nós vamos nos deparar com uma primeira surpresa. Convidamos você para ler a obra, porque Emmanuel apresenta esse episódio com uma riqueza de detalhes impressionante. Mas o nosso papel aqui não é de ler o livro, e sim pensar aspectos da história. Então, vamos logo para o momento em que os dois, o já quase ancião, com 44 anos, cego, lembrando que 44 anos para aquela época, com uma média de vida bem abaixo da nossa realidade atual, sem contar o cansaço, as dificuldades, os dramas vividos por ele, ele tateava na sombra do próprio orgulho, auxiliado pelo seu filho. E bateram na porta do ex-companheiro. Spêndio na cabeça dele, naturalmente os receberia de bom grado. Recordava-lhe a figura imponente nos jogos e a alegria espontânea com que se entregava às libações, depois dos concursos bem ganhos. O reencontro ser-lhe-ia valioso. De certo, o amigo dar-lhe-ia pousada condigna e providenciaria adequada condução que os levasse confortavelmente à casa de Lucila. Enquanto meditava, conversando consigo mesmo, Celso, norteado pelos esclarecimentos de vários transeuntes, bateu à entrada de graciosa vila, encravada no centro de tranquilo pomar. Um escravo bem posto veio atender. Esperançado, Tassiano tomou a palavra e perguntou pelo amo, enunciando a sua posição de companheiro do pretérito, que não o abraçava havia longos anos. Essa descrição é interessante, porque daí a momentos um patrício de rosto menos simpático, tipo acabado da decadência, apareceu coxeante e desleixado. Mirou os visitantes detidamente e depois de estampar fria expressão de desprezo que gelou Quintus Celso, indagou isso. O que desejam? Ó, é a mesma voz. Gritou o filho de Varro, estendendo instintivamente os braços. Fúvio, meu amigo, reconheces-me? Sou Tassiano, velho aliado das competições. O romano recuou, aborrecido, e bradou. Que insolência! Por Júpiter, nunca te vi. Não comungo com a peste. Iludido pela própria confiança, o recém-chegado, retomando o apoio nos ombros do filho, explicou-se um tanto desapontado.
Não te recordas? Teceu vários comentários, detalhes, reconstruindo o passado. Qual foi a resposta? Não passas de reles impostor. Encolerizado, bradou. Tassiano é um homem da minha condição. Vive honradamente nas galhas. É um patrício. Jamais me apareceria em tua execrável miséria. Gaulês imbecil. Com certeza abusastes do meu antigo companheiro para extorquir-lhe informações, com que invadir minha residência e assaltar-me. Biltre, vagabundo, deve ser algum nazareno, extraviado, conduzido até aqui esse jovem ladrão. Rua, rua, ponham-se daqui para fora, para fora. Fúlvio se encontrava possesso, indicando-lhe a praça pública. Querido amigo, eu fiquei pensando no símbolo que essa imagem define para nós. A sociedade. O mundo transitório que nós militamos, honramos, dedicamos, damos a própria vida por ele. Qual o preço? O preço é alto, porque a realidade sempre nos visitará. No caso Tassiano, ele foi confundido. Confundido na aparência. Ou nós poderíamos dizer que agora, na sua condição de pobreza, de simplicidade, chegando praticamente, depois de uma longa viagem, cansado, abatido, empoeirado, vai se deparar com um ex-amigo de sociedade, de ilusão. Observemos a cena. Ele vai encontrar um indivíduo completamente arruinado moralmente e fisicamente, embora sustentado pela burguesia, pelo patriciado, pela sua condição de ser uma pessoa influente, membro da corte romana. Ele não reconhece Quinto Varro, ou melhor dizendo, Tassiano. Porque se a gente for pensar bem, Tassiano, o indivíduo sofrido a caminho de um processo de renovação, se apresentava na sua condição verdadeira. Ali não tinha máscara, subterfúgios, nenhum tipo de prerrogativa mundana. Não existia máscara. Era ele. Era ele. Era um homem que estava nascendo, um novo Tassiano. E que busca ainda sustentação no mundo que ficou. Por quê? Se ele permanecesse nas Galhas, na residência dos cristãos, Enio Pudens, o seu filho, Quinto, Celso, ele teria uma vida simples, mas ele teria uma vida digna, sem muitas perspectivas no mundo.
Mas o vínculo dele com a estrutura do império, com as condições do mundo transitório, ainda eram muito fortes. Mesmo depois de tomar tanta pancada, vamos lembrar? Morte da Lívia, morte de Basílio, a morte do seu pai Quinto Varro, depois o suicídio da Cíntia, sua esposa, ou melhor, da Helena, sua esposa, ele que houvera perdido a sua mãe Cíntia, tivera notícias dolorosas quanto ao estilo de vida que a sua filha Lucila abraçou, a derrocada moral, inclusive, além de adúltera, acabou se tornando assassina do seu consorte, Galba. Aí, posteriormente, veio a desencarnação da sua princesinha, da sua querida filha Blandina. E no processo da cegueira, ou melhor, da desencarnação de Blandina, o acidente no circo, com as bigas, nas corridas, aonde ele é levado à cegueira, mesmo diante de tantos acontecimentos, se sentindo como que invadido circunstancialmente por uma proposta de um tal de Jesus Cristo que insistia em tomar-lhe tudo, ele ainda quer voltar ao passado. Com todos os convites para o despertar, ele ainda prefere Roma. E, obviamente, que quando nós queremos retornar ao que ficou, o nosso psiquismo busca, naturalmente, estabelecer vínculos com o que antes era, vamos dizer assim, real, dentro de uma fantasia natural. Você nunca vai voltar para viver o que vivestes. A saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor, conforme define o poeta. A saudade, num sentido mais amplo, que só o dicionário português, né, a língua portuguesa nos oferece, a saudade, ela é extremamente importante quando rememoramos em bases lúcidas que promovem um novo caminhar. A saudade faz bem, nesse sentido, quando impulsionadora para novos lances. Mas confundir o sentimento saudoso com um retorno ao que passou, a resposta só há de ser desilusão. Porque passou. Passou. Passou numa velocidade incrível, mas passou. Ele quer manter o vínculo com o que não mais existe. Aí, vamos pensar. Aqueles, no caso, do seu amigo, ou ex-amigo, ou dito amigo, Fúvio, perdão, Expêndio, Fúvio Expêndio, estava encolerizado, estava obsedado, estava em queda livre. Ele também, ao se deparar com aquele sujeito maltrapilho, quando o mesmo se anuncia como Tassiano, aquilo para ele foi uma agressão, porque o Tassiano da sua memória era o Tassiano vigoroso,
Era o Tassiano jovem, era o Tassiano patrício, com dinheiro, era o Tassiano seu parceiro nos divertimentos, nas libações. Ele também não se dava conta que ele estava em ruína, em queda franca. Aquele velho, aquele homem cansado, na realidade acabava refletindo ele mesmo. E aí a gente observa como que Emmanuel escreve, esse polígrafo admirável, esse pedagogo de alta capacidade, esse escritor que romanceia, mas evangeliza. Esse parágrafo aqui, ele representa aspectos históricos, mas também ele fala de uma realidade. Ele fala de um mecanismo em que o ser, a caminho do despertamento, tem um enfrentamento natural chamado dor. Dor. A dor que burila. Tassiano e o seu filho são expulsos. Vão a sofrer a primeira desilusão. E aqui entra, né, a Maria Madalena. Oi, Maria, tudo bem? Você está em Ribeirão Preto. Seja bem-vinda aqui no chat. A Marinalva, a Cleusa, todos que estão aí. Vamos continuar. Vivenciando esse processo, a primeira desilusão, entra em cena o benfeitor de Tassiano. Agora, na roupagem de quintos céus. Quintos céus. Que percebendo a dor que visitava o seu querido pai, quando o portão metálico foi cerrado pelo dono da casa com grande violência, ele afirmou para o seu pai que ele não estava só. Estou aqui com o Senhor. Agradecido, o infortunado pai de Blandina, esboçando a resignação e a humildade no rosto, observou. Esse trecho eu marquei que a gente precisa de ler. Em verdade, meu filho, em verdade, não tenho agora outro amigo senão tu mesmo. O ouro e a posição costumam mostrar a amizade, onde a amizade não existe. Meu Deus. É impossível que Fúlvio não me reconhecesse. Sou hoje, porém, uma sombra no campo social. Perdi tudo. Dinheiro, a mocidade, a saúde e o renome familiar. Perdi tudo. Sem tais predicados, receio que a própria filha me desconheça. A própria filha me desconheça. O despertar do espírito. É quando o símbolo mosaico apresenta Adão, envergonhado diante da verdade. E por isso, se vendo nu no paraíso, tem que se cobrir com as folhas da parreira. É o mecanismo que o espírito busca como recurso
para ter algum tipo de segurança. Porque quando a verdade se manifesta, nada pode impedi-la. O filho ainda se apresenta para o pai, forte, esperançoso, e se coloca na condição de que eles trabalhariam juntos e que o pai ficasse tranquilo. Eles, então, rumaram, seguindo os conselhos de Ênio, em busca da casa, da residência do cristão Érato Marcelino. E aí acontece um fato interessante. Quando eles rumavam na direção da casa do cristão, Quinto Celso começou a ter um sentimento muito interessante. Passando pela Via Óstia, a sensação que ele tinha é que ele conhecia aquele ambiente. Desejoso de amenizar-lhe as agrúrias, o rapaz procurava distraí-lo, descrevendo-lhe as magnificências do pôr do sol e todos os aspectos interessantes que lhes deparavam. Tassiano sorria. Guardava a impressão de rever pelos olhos da memória a paisagem banhada na luz crepuscular. Avançava um longo trecho de caminho quando se abeiraram de um mísero pardieiro restaurado. Atento aos informes de Ênio, o moço convenceu-se que havia atingido o domicílio de Érato Marcelino, que na última existência foi o nosso professor Honório Onofre de Abreu. Entretanto, sentiu-se Celso como quem já houvera estado ali antes. As paredes humildes, o teto inclinado para o chão, a porta rústica, tudo lhe parecia familiar. Por quê, querido amigo? Aquele era o mesmo Tugúrio, vem a explicação de Emmanuel, era o mesmo Tugúrio de Lisipo de Alexandria, onde Quinto Varro, o mesmo Celso, Quinto Celso, encontrara Corvino pela primeira vez. Quinto Varro encontrou o cristão Corvino, Apio Corvino, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nesses tempos. O velho Lisipo conhecera igualmente a palma do martírio, partindo como tantos ao encontro do mestre da cruz. Mas a pequenina construção, embora passasse de cristão a cristão, continuava a ser abençoada oficina de serviço à fé. No passado, Varro não pudera conduzir o filhinho. Querido, às reuniões evangélicas, como pretendia, pois que Cíntia, a esposa de Quinto Varro, exercia sobre ele a vigilância materna. Sofrera longos anos de saudade e flagelação moral. Atravessara o sacrifício e a própria morte. Mas soubera resignar-se e esperar. Queridos amigos, vamos voltar à primeira parte do romance. Quinto Varro, cristão, frequentador das reuniões, sofria uma vigilância ferrenha de Cíntia, sua esposa, que
o fazia, inclusive, para que ele não pudesse levar o seu filho para estas reuniões dos malfadados cristãos. Ele resignou-se, o marido, incompreendido. Teve que viver longos anos de saudade do próprio filho, depois que ele teve que sair. A flagelação moral. Ter acompanhado o adultério de Cíntia no tálamo conjugal com o primo Opílio Ventúrio. Ele assistiu à cena. Lembram-se que no início da obra, ele estava tão desesperado, mas o espírito cristão já expressava nele o senso de justiça, mas ao mesmo tempo uma dose importante de misericórdia. Ele não podia ser mais um a vingar ou delatar o fato para subjugar a esposa à opinião da sociedade. Ele então opta em sair, mas sem macular ninguém. E tem uma cena no início da obra que é extraordinária. Ele vai despedir do filho, que estava no berço, dormindo. Ele leva-o ao encontro ao peito e tem um ímpeto de levá-lo consigo. Mas a intuição, a proteção espiritual, o seu compromisso junto com aquele menino, definiu que ele não poderia arrancar a criança dos braços daquela que era a sua mãe. Então ele vai, Emmanuel está escrevendo essa frase para a gente: sofrera longos anos de saudade e flagelação moral, atravessar o sacrifício e a própria morte, mas ele soubera resignar-se e esperar. Ele esperou. E o que aconteceu? Para quem é obediente e resignado, o tempo premiava-lhe a constância. O prêmio do tempo. Pela misericórdia do Senhor, tornar a existência corpórea, retomara o veículo de carne e espírito eterno metamorfoseado em quinto céus, reassumir a direção do destino de Tassiano. O rebento querido, impelindo-o para Jesus, consoante ao seu antigo ideal de pai, agora como filho que enternecia o pai. Lembram que foi concedido para ele 100 anos, para ele poder conduzir Tassiano a Jesus? A providência divina contribuiu com a ilusão de Tassiano querendo voltar para Roma, mas ao mesmo tempo, as dificuldades, os escândalos, os equívocos são necessários. A providência divina sempre ajusta para que a matemática estabeleça o roteiro eficiente, o lugar certo, a penetração justa e a abrangência qualitativa do Evangelho. Não sei se eu me fiz claro, porque o assunto é extraordinário. Continua Emmanuel. Cerca de 44 anos haviam passado, desde que Tassiano renascera. 44 anos.
E o trabalho do amor continuava, diligente e sublime. Meu Deus, que maravilha. Queridos amigos, você que se encontra aqui conosco, nesse momento, abrindo mão de outras atividades, observemos como a providência divina nos tem auxiliado. Como o passado, ele reconstitui histórias para que nós, em ribaltas novas, ocupando ou abraçando novos personagens, nós vamos como que sendo guindados para um processo de um aprendizado dentro de um mecanismo de uma pedagogia libertadora. A choupana de Lisipo, qual o ponto marcante de sua batalha espiritual? Era a mesma, mesmo lugar. E o trabalho do amor continuava diligente e sublime. A serenidade, tudo descortinava painéis de luz. Extasiado, Celso descreveu para o cego a beleza pura daquele ninho de humildade. E tão emocionado revelou que o pai adotivo supôs comovidamente haverem encontrado naquele pouso um minúsculo palácio, escondido sobre a copa de florido arvoredo. Bateu a porta, o velho de semblante calmo veio abrir. Abraços, identificações, a brisa fresca, Érato com 2 sobrinhos, Berzélio e Máximo, escultores, humildes, todos partilhavam da conversação. O dono lera a missiva encaminhada por Ênio, regozijava-se pelo amigo, pela circunstância. Ênio era um companheiro antigo de Érato, há muitos anos. Conheciam-se desde a infância. No nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, biografia de Arnaldo, de Chico, de tantos corações que eu tive a oportunidade de escrever, eu convido quem tem a obra a ler o prefácio desse livro, escrito em forma de apresentação pelo ilustre ex-presidente da União Espírita Mineira, amigo de uma folha vasta de serviço prestado ao movimento espírita, Honório Onofre de Abreu. Nessa apresentação, o Honório, conhecedor do conteúdo, obviamente, por prefaciá-lo, inspirado por essas vibrações dos tempos de Roma e das Galhas, e de Belo Horizonte da década de 60, 70, Honório relembra um aspecto que o felicitou durante um bom tempo, quando ele se reunia para estudar a doutrina espírita com Ênio Santos. Ênio Santos era um companheiro de muitos anos, conheciam-se desde a infância. A página 357 do último capítulo dessa edição do Ave Cristo se refere a 3 amigos que estavam, de uma certa forma, nesse contexto. Ênio Pudens, o cristão que endereceu a missiva apresentando Tassiano para Érato Marcelino. Ênio Santos, na atualidade, Ênio Pudens nessa época. Érato Marcelino, na época, Honório Abreu nos tempos atuais. Arnaldo Rocha, todos já sabem
que é o nosso nobre, querido, distinto amigo Arnaldo Rocha. E ele se coloca à disposição de Celso e Tassiano, e aí os diálogos vão se apresentando. É conversado, é falado o contexto do império na época, as perseguições aos cristãos, a orientação que eles tinham para não participarem de aglomerações, porque as aglomerações muitas vezes poderiam caracterizar a presença de cristãos, o que era um simples motivo para prisões, torturas, a morte no circo. Um período do terror para os cristãos. Um período de muitas perseguições. E em meio a tantos painéis, o nosso querido Tassiano fala para eles que ele precisava de procurar a filha, Lucila. Eles são alertados quanto aos perigos da via pública, enfim. Mas, independente da situação, nós vamos observar a postura de Quinto Celso, o jovem, dialogando com o nosso querido Enio. Ele diz assim, ou melhor, com Érato Marcelino: não temo. Tenho dois grandes amores, Jesus e meu Pai. Como não pretendo perder meu Pai, estarei muito feliz com a vontade de nosso Senhor que nos uniu. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos. E se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos. Quinto Celso. Espírito que vem acompanhando Tassiano a tantas reencarnações. Em face a todo aquele silêncio engrinaldado pelas vibrações do bem, eles vão, pai e filho, à procura da sua filha de sangue, Lucila. Quando chegaram, o moço abraçou o pai com o cuidado de quem se propõe a defender um tesouro e na direção da casa de Lucila, Tassiano sentiu o coração precípite na atormentada caixa do peito. Como seria recebido? Condoer-se-ia a filha do infortúnio em que o destino o arrojara? Relacionou alguns pormenores da aristocrática vivenda de Vetúrio, onde passara a mocidade. E Celso confirmava-lhe as reminiscências, entre curioso e preocupado. Atendidos no portão de acesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio. O viúvo de Helena indagou acerca dos servidores que ali conhecera, em outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora, mas findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível veio avisar que Lucila estava ocupada no ensaio de bailados importantes e que por isso mesmo não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se à sua condição de pai e pronunciou nomes de família que obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desastrosa ou desatenciosa. O servo tornou a intimidade doméstica e, transcorrido alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio
persiliano, algo pálida, mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença. A se lhe pintar no rosto castigado de cosméticos. Celso a tudo observava, identificou sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscava. Lucila era o retrato da crueldade feminina. Emoldurado na impudência. Impudência. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou num gesto felino e falou zombeteira. Gesto felino, expressando zombeteiramente. Com que então sou procurada por ilustres parentes? Somente ao ouvi-la percebeu o genitor quão modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, num esforço sacrificial para identificar-se, rogou comovedoramente: minha filha, sou eu, teu pai. Estou cego. Recorro à tua proteção como um náufrago. Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Desferiu fria gargalhada e disse ao companheiro: Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria. Não, Lucila, minha filha, eu não morri. Não me desconheças. Estou agora sozinho, não me abandones. Ajuda-me, pela memória de Blandina, sua irmã, que também já partiu. Vim de Leão à tua procura. Tenho sofrido bastante. Acolhe-me por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cíbele, que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba, a assassina de Galba, não se traiu. Felina, sarcástica, impiedosa, intolerante, obsedada, porque todos esses comportamentos caracterizam vinculações espirituais de péssima frequência, desequilíbrios que narram a ambiência espiritual inferior do orbe. Ela não se traiu, se manteve incólume com as suas posturas bestiais, inclementes. Afirma Emmanuel, com incrível dureza de coração, falou ao tribuno, que estava intrigado com aquela situação. Observem bem a inconsequência, gente. Ela estava diante de um pai. Mas antes de tudo, ela estava diante de um ser humano
que suplicava ajuda. Mas quando o assunto é pai, agrava sobremaneiramente a situação. Este velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sobre o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E com significativo entono prosseguiu: meu pai morreu em Baias, justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. Impropérios, falácia, mentira descarada. Foi a fuga ardilosa, implementada nesse processo, enceguecido, que entristece o narrador e o interlocutor. O cego, entretanto, ajoelhou-se, ajoelhou e suplicou. E suplicou. Humildemente, ele suplicou dizendo: filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome de nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Não, minha filha. Naquele momento, o clamor, poderíamos dizer, era uma súplica genuína de uma alma que já esquecia dela. Já era uma manifestação de um cuidado, de um pai que está vendo o filho se precipitando no lodaçal das complicações, da dor, da loucura, do sofrimento, que advém das escolhas, que rasgam de uma forma clara os códigos da vida. A lei natural da evolução dos seres. Filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome dos nossos antepassados, desperta a consciência. Não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos. Amigos, quando nós estudamos os procedimentos da lei, que poderíamos definir agora como causa e efeito, ação e reação, tudo se torna claro na nossa realidade atual. A doutrina espírita tem uma missão extraordinariamente espiritual.
Porque ela vem nos mostrar a evolução como meta, o amor como o princípio, a sustentação e o fim. Mas que é necessário a gente entender o mecanismo da história, das tendências, para, em sofrendo as consequências na atual conjuntura, no presente, verificarmos como é importante semear em novas bases, em novo território, e uma semente que possa produzir, que possa atender às nossas necessidades, no que remonta o grande futuro. Sofremos a indiferença dentro dos lares, na sociedade, o apupo, a perseguição. Sofremos muitas vezes a decepção. Passamos por dificuldades que muitas vezes agridem ou calam fundo no despertamento do senso de justiça dentro da gente. É necessário relembrarmos que o que está acontecendo conosco é fruto destas escolhas do ontem. Essa filha que opta pelo prazer em detrimento da lei, ela está assumindo graves responsabilidades que marcaram, de alguma sorte, a sua trajetória. É o que está acontecendo conosco. Agora, é necessário que entendamos que nós não estamos pagando pelo que nós fizemos. Nós estamos tendo uma oportunidade de reparação por termos optado por seguir caminhos mais perigosos. Porque Deus não quer a morte do pecador. Ele quer extirpar o pecado. Ele quer acabar com o dolo, com a mentira, com a irresponsabilidade. Por isso, os dramas que cada um de nós, quanto quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta, cada um tem a sua história. Mas essa história sua está conjugada com a história de muitos outros. Você não vive só. Por isso que as suas atitudes, elas respingam, elas influenciam nas atitudes dos outros. Porque todos estamos sendo observados. Muito interessante, né? Nós estamos no momento da exposição midiática. Nunca houve tanta invasão de privacidade. Porque as próprias pessoas querem isso. Então, quando pega um telefone e você faz um selfie para enviar para alguém, você está arremessando um pouco da sua realidade. No mecanismo espiritual íntimo, é o que está acontecendo conosco. A vida está promovendo um grande selfie, uma grande exposição para nós mesmos de quem somos. Então, se hoje eu tiro a foto para mandar para o outro, para dizer que eu estou feliz, né? Que ninguém tira foto carrancudo, né? Sorria. Você está sendo filmado. Na realidade, a gente inclusive busca mecanismo para oferecer alguma coisa que, na maioria das vezes, não é o que nós estamos vibrando intimamente. Mas isso não vem ao caso. Eu quero dizer o seguinte, que quando você projeta, na realidade,
você está, de alguma forma, colocando para fora o que a vida vai te devolver. E que você vai ter que cuidar. Por isso que o Honório, o Abreu, costumava dizer, nem tudo que você pensa, você fala. E nem tudo que você fala, você escreve. Porque observe bem o mecanismo das responsabilidades, da lei de causa e efeito. Então, hoje nós estamos sendo surpreendidos por uma série de acontecimentos que estão apontando para nós qual é a nossa realidade espiritual. Por exemplo, ontem, ter optado em virar as costas para o pai, de abandonar a família, de jogar um filho pela janela, de invadir um lar, destruindo famílias, de colocando fogo, de promovendo batalhas, guerras, por termos vibrado no interesse pessoal. Nós estamos aqui como espíritas estudando isso. E, inclusive, além de sofrer com as consequências das nossas escolhas, que se manifestam no falar, no olhar daqueles que estão conosco, nós também estamos tendo a oportunidade de, por tanta exposição, sabermos de muitas coisas que nem sempre até nos interessa. Você vê num ambiente social, político, toda hora você tem uma novidade que tem a ver com o comportamento de alguém. Porque existe uma sobrepressão espiritual sobre cada um de nós. O nosso psiquismo está cada vez mais pressionado e a gente não está dando conta e pondo para fora. A sociedade está fazendo isso. Então a sujeira está aparecendo em nível individual como em nível coletivo. Porque é um momento de saneamento. É um momento de reparação. E é um momento também de uma ressignificação da vida. Nunca Jesus foi tão discutido. Nunca o Evangelho foi tão debatido. Foi tão conhecido. Então, se do mesmo movimento a treva está aparecendo, a luz, que é gigantesca e que tem a função de penetrar na treva, sem invadi-la, mas criar uma ambiência que favoreça a renovação da treva. Porque o mundo da regeneração, nós espíritos precisamos de refletir sobre isso. É muito fácil a gente, tecnicamente, médiuns expositores espíritas, é muito mais fácil a gente dizer que o mundo está sendo regenerado porque estão vindo espíritos de fora, de mundos superiores, os degredados ou os emissários, trabalhar no campo de fora é muito mais fácil. Aliás, é muito mais místico do que a gente refletir que somos nós que estamos vibrando na sombra é que iremos para a luz. Deu lá? Isso é para se pensar. Ah, mas alguém pode dizer, nem um tanto no mar, nem tanto a terra. Ok. Chegam espíritos nobres, são retirados espíritos inferiores, espíritos que estão em dúvida estão se despertando. Então aqui eu poderia elencar 3 processos. Mas Jesus, entendamos bem, Jesus está favorecendo para que todos tenham oportunidades. Todos. Todos. Nenhuma ovelha há de se perder. Não sei se deu lá. Umas podem demorar mais, outras um pouco menos. E existem aquelas que estão aproveitando de uma forma clara, objetiva, produtiva, as oportunidades. Filha, exasperada Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo: Cróton, apressa-te, traze o cão. O
cão de guarda, traga-o. Expulsa daqui estes ladrões gauleses. O cão de guarda, o mais feroz. E expulsa daqui estes ladrões. Estes ladrões. Na realidade, eles eram emissários. Os emissários, muitas vezes, podem ser observados como ladrões, como aqueles que, de alguma sorte, tiram da zona do conforto, do grande roubo, que é aquela condição de roubar de nós mesmos a oportunidade de crescermos, de entendermos. Eles não eram ladrões. Quem estava na condição de ladrão, no sentido de pegar o que não lhe pertence, era ela. E, geralmente, o comportamento de quando se encontra encurralado, desesperado, é ameaçar, é gritar. E nesses momentos em que nós vemos as contradições, observemos o cenário do nosso país atualmente. Ele esboça exatamente esse mecanismo. Esse grande movimento. Se nós temos a luz, nós temos as trevas. Mas no intermédio, entre a luz e a treva, existe a penumbra. A penumbra, ela é uma zona de conflito. É uma zona em que se percebe a treva, mas também se percebe frestas, miríades, expressões de luz. É esta zona intermediária é que nós flutuamos para optar pelo bem comum. Ou dificultarmos para nós mesmos a chancela, a outorga, a sustentação da própria luz. Imediatamente, selvagem mastim apareceu, feroz. Precipitou-se rápido sobre Quinto Celso, que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo. Mas quando pequena ferida surgiu, sangrando no braço do rapaz, Persiliano, o indivíduo que estava do lado dela, percebeu, incomodado, e interferiu, recolhendo-lhe a fera. Ele teve um momento de lucidez. Isso aqui é um desequilíbrio pleno. Para! Eu chamo a atenção para um fato. Eu chamo a atenção para um fato. Como é estudar uma obra? Como é importante a gente prestar atenção nos detalhes. Vocês se recordam quando Quinto Varro promoveu a festa, aquele acontecimento para homenagear o filho Tassiano que chegava de Roma, aonde ele promove uma apresentação dos meninos, cantando com rosas rubras, que era a preferência de Tassiano. E aí teve aquele momento fatídico que um dos garotos, Silvano, faz uma declamação, canta uma música cristã. Vocês se recordam que Tassiano teve um comportamento muito próximo da sua filha Lucila. Cristãos, e ele mandou então que soltassem os cães. O cão foi solto, atacou Silvano, o garoto,
Silvano veio a falecer nos braços de Quinto Varro, o pai de Tassiano. Só lá na frente que ele foi descobrir que aquele homem que tinha o nome de Apio Corvino, era discípulo do Apio Corvino Velho, era seu pai. Esta situação, ela é muito interessante analisar. Por quê? Agora a situação mudara. Aquele que era o poderoso era o que estava com mais dificuldade. Estava cego, pedindo ajuda para a filha. A filha, cega espiritualmente, moralmente, promove um ataque de um cão. Pela lei de causa e efeito, dentro dos princípios fechados da nossa justiça que cheira violência, nossa justiça espírita, o cão deveria atacar quem? Tassiano. Porque não foi Tassiano que mandou soltar o cão que acabou tirando a vida de um garoto? Lei de causa e efeito, o cão deveria atacar Tassiano. Não foi assim. Ele estava cego. O cão foi atacar o próprio Quinto Varro que protegia o Tassiano. Olha que coisa maluca. Isso é surpreendente, os planos de Deus. Observem bem, o Quinto Varro, quando promoveu a festa lá atrás, que o jovem morreu, é lógico que ele não fez de propósito, nunca. Foi um acidente. Foi um acidente que o menino morreu. Agora, mesmo indiretamente, o cão atacou-o, mas não para que ele reparasse o que ele fez com o menino. Não. Não era reparação. Já era a dor sacrificial por escolha, por amor. Meu Deus, isto é extraordinário. Eu posso dizer para vocês aqui, vocês amigos que nos acompanham às terças-feiras, que aqui, no último, esse episódio aqui, é um dos episódios mais profundos do livro. Isso é para a gente pensar na postura de um personagem, de um espírito que na introdução do livro, vem do mundo espiritual para ajudar o seu filho por amor. Passou por muitos problemas por amor. Se ele estava resgatando alguma coisa, não vem ao caso. Mas essa mordida do cão não foi para reparar. Foi para transcender. Para deixar marcado no psiquismo de todos os personagens da história, e principalmente do Tassiano, o que vem ser uma entrega de uma alma. Eu convido vocês a refletir sobre o assunto. Porque quando há interferência por parte do Persiliano, o processo estanca para ter desdobramentos que vão encaminhar o final da nossa história, dos nossos encontros. E eu gostaria de pedir a vocês a permissão para que a gente possa parar por aqui. Para daqui a 15 dias, a gente voltar para o último capítulo da nossa série
amor e sabedoria de Emmanuel. Eu gostaria de encerrar a noite de hoje, nesse momento, com uma reflexão que será favorecida pelo benfeitor do nosso trabalho, Emmanuel e sua equipe maravilhosa. Os acontecimentos que nos envolvem, em determinados momentos dolorosos, nós costumamos, por ignorar, tratá-los como injustiça. Como esse fato, por exemplo, que foi desdobrado como misericórdia, como um sacrifício que foi vivenciado por plenitude do amor. Plenitude do amor. Então, queridos amigos, quando há um pronunciamento que existe injustiça nos códigos siderais, na realidade, essa manifestação atesta uma ignorância quase que cruel, se eu posso assim dizer. Porque a justiça divina é amor. Ela é equânime. Ela estabelece roteiros de libertação de cada um. Não existe punição. Então não tem nada errado no universo. Errado é quem fala que está errado. Está tudo dentro de um contexto muito bem encaminhado, muito bem definido pelos planos espirituais superiores, pelos espíritos que operam em nome de Deus. São 21h22, hoje, dia 29 de março do ano de 2016. O capítulo Fim de Luta, o episódio da nossa noite. Portanto, eu vou encerrar com uma lição de Emmanuel no livro Bênção de Paz, psicografado pela nossa alma querida, lição 43, intitulada Injustiças. Eu convido vocês para silenciar, desconectar do mundo lá de fora. Infelizmente, ou pelas minhas expressões, vamos apagar o Carlos Alberto e vamos ouvir Emmanuel. É um pedido que eu vos faço. A fé que tens, tem-na em ti mesmo perante Deus. Paulo, Romanos 14, 22. Momentos existem nos quais surgimos diante de nós mesmos na condição de pessoas injustiçadas. Isto não ocorre tão somente quando somos focalizados na vida pública, em amplos movimentos de opinião. Pequeninos descontentamentos nos visitam com frequência, no cotidiano, principalmente. Se somos preteridos no direito que acreditamos pertencer-nos, se somos arredados de vantagens, ao mesmo tempo que somos forçados a prejuízos, se alvejados por repreensões que não fizemos por merecer, se espancados moralmente nas provas que nomeamos como sendo ingratidões, se ficamos deserdados da atenção daqueles que julgamos dever-nos apreço e carinho, se contrariados nos desejos que consideramos oportunos e justos, se somos incomodados em nossas realizações pela intromissão de criaturas que nos subestimam os interesses,
se apontados pela crítica. Nestas ocasiões, achamo-nos habitualmente sob a influência de personalidades outras, sejam amigos ou adversários, que não podem ver de imediato as nossas necessidades e questões por nossos olhos e por nossas conveniências. Não. Quando isso aconteça, embora a frase de louvor e encorajamento partida de outras em nosso favor, seja sempre uma bênção. Saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança a exortação do apóstolo Paulo. A fé que tens, tem-na em ti mesmo perante Deus. Tem-na em ti mesmo perante Deus. E a fé aqui se projeta no crer, no acreditar. Acreditar nos princípios norteadores da vida, na bondade celestial, na justiça que concede a cada um segundo as suas obras. E confiando no parecer de Jesus, que apresenta-se como o amigo incondicional de todas as horas, prossigamos na direção do objetivo da nossa existência. Prosseguir, procurando planificar-se, expandir-se, realizar-se em comunhão com Deus, sustentados por um amor incomensurável, por uma força que sustenta o universo. A comunhão de um filho que procura sempre legitimar a vontade do Senhor e não a sua. De um discípulo que se coloca como servo. Eis-me aqui. O que queres? Eu faço. Eu faço conforme a tua verdade e não como a minha conveniência. O movimento que promove relações sadias, respeitosas, nobres, em comportamentos admiráveis, que favorecem, portanto, a legalidade, a fraternidade, a ética, a caridade, o bom senso, a felicidade. Eis a senha, eis a meta da nossa condição de herdeiros do Senhor, herdeiros do Pai. A justiça de Deus nos faz lembrar Emmanuel. Ela se apresenta em misericórdia, em amor. A justiça dos homens, que ainda por nós é desconhecida, ela é operada em bases de violência, de intolerância, de desrespeito. Jesus foi, é e sempre será o caminho,
a verdade e a vida eterna. Meus queridos amigos, do fundo do meu coração, eu agradeço de alma límpida, de um ideal despretensioso, mas sincero, de estarmos juntos estudando a doutrina codificada por Allan Kardec, que é a chave das revelações. É um instrumento para que nós possamos singrar o caminho que há de nos levar às estrelas. Com alegria, com carinho, com bondade, com amizade. Termino a atuação da noite com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos. E um abraço que possa expressar um pouco desse desejo de sermos um só corpo, uma só família, uma família cristã, uma família que está muito acima das divisões religiosas, políticas, partidárias, nacionalistas, dos homens que só pensam em si mesmos, enquanto Cristo nos aponta o pensamento em Deus. Valeu, e assim me despeço, desejando a todos uma boa noite.